Muito bem-vindos ao nosso segundo episódio em comemoração aos 15 anos da Incorpore Academia. Trouxemos aqui no nosso podcast para a gente falar sobre saúde, bem-estar, performance. E hoje, o convidado de hoje é sempre muito especial, mas esse tem uma estrelinha a mais realmente. Meu amigo, já trabalhamos junto na Incorpore, já trabalhamos junto na carreira dele, multifunção, um cara super bacana, alto astral, e vai falar sobre um tema que não pode sair daí, alta performance. Não conheço ninguém melhor do que ele para falar sobre isso e vou apresentar e tirar essa expectativa. Meu grande amigo Léo Moraes, seja muito bem-vindo ao nosso podcast aqui da Incorpore. Aqui é a tua casa, né? Pô, aqui eu tô em casa, né, cara? Eu queria agradecer mais uma vez, Marcelo, obrigado por tudo, né, na minha vida, na minha carreira. A gente vai ter a oportunidade de falar um pouquinho sobre isso. Agradecer a audiência do pessoal aí também. E é isso, cara, vamos falar de coisas boas, de alta performance, da importância da alta performance na nossa vida. E eu tenho certeza que vai ser um bate-papo muito legal. Eu estou muito feliz de estar aqui, cara. Fiquei bem contente com essa iniciativa. Eu acho que a Incorpore merece isso mesmo, né? São 15 anos, não são 15 dias. E eu acho que você está certo e pode contar comigo que você precisar, você sabe disso. 15 anos tem que performar, hein? Acertar e errar muito. Cara, performance. 15 anos não é para qualquer um, não. E a nossa ideia aqui hoje é trazer um pouco dos nossos cafés, né? A gente tem nosso café semanal aí, que vem um monte de ideia. Toda semana. O Marcelo, além de ter sido, como ele disse, que a gente vai poder falar um pouquinho disso, meu preparador físico, se tornou um grande amigo, é meu guru, né, cara? Eu tomo café com ele toda semana. Tudo que eu vou fazer, a maioria dos meus projetos pessoais e profissionais, eu consulto o Marcelo, então assim, é um cara da minha confiança e hoje faz parte da minha vida, nessa amizade que a gente tem. Então acho que vai ser bacana hoje, vai ser legal. E a gente vai falar de um tema que você entende muito, que a gente está no dia a dia, que a gente conversa muito também de bastidores sobre isso. E é legal a gente falar para o pessoal que está em casa que a gente vai falar de alta performance, mas fica aí, calma aí. A gente não vai falar só de já vamos entender isso direitinho. Né? Então primeiro eu gosto de jogar perguntas aqui no ar para a gente dissertar, trocar ideias sobre elas. Alta performance é para quem, Léo, na sua concepção? Cara, antes eu tinha uma visão muito mais fechada disso. Hoje, com o passar do tempo, a minha visão ampliou totalmente. E eu acredito hoje que a alta performance é para todo mundo, Marcelo, para qualquer tipo de pessoa. Porque, por exemplo, você pode ser um pai de alta performance, você pode ser um médico de alta performance, você pode ser um atleta de alta performance, você pode ser um professor de educação física, como nós começamos, de alta performance. Então, acho que tudo na vida que você se dispor a fazer, você pode fazer com alta performance. E aí é onde a gente vai destrinchar isso. Mas hoje eu acredito assim, cegamente, que a alta performance é para qualquer tipo de pessoa, em qualquer fase da vida, em qualquer idade, porque todo mundo em algum momento vai estar fazendo alguma coisa. Aquele do ser estar. Você está professor, você está médico, você está advogado, você está mãe, você está... Então o estar pode ser para qualquer pessoa e o alto rendimento disso também pode ser para qualquer pessoa. E a gente fala muito de alto rendimento, de alta performance, e realmente se mistura. As pessoas às vezes acham que é só para o atleta ou para o empresário essa rotina de alta performance, mas perfeito, ela é para todo mundo. Para quem está em casa, para uma mãe ter alta performance no dia a dia. Total. Para a gente, e muitas vezes as pessoas se esbarram assim de como atingir essa alta performance. Essa alto, né? De alto e alta performance. É para você mesmo, mas uma alta performance realmente. Então, no dia a dia, como fazer isso? E aí eu queria começar trazendo esse exemplo para depois a gente levar para o dia a dia das pessoas em casa. Lógico, também tem atletas aqui vendo, seus colegas de taekwondo também. Terceiro dan, né, Léo? Então, terceiro dan, tô quase mestre ali, pô. Alta performance para ser mestre. Disputou o campeonato, a gente vai falar um pouquinho do teu currículo agora. Como que esse teu currículo, essa tua base te trouxe para alta performance? Você foi realmente um atleta de alta performance. Quando nós trabalhamos juntos, a gente trabalhou junto, você estava indo para o Mundial de Taekwondo, entrou na seleção brasileira, chegamos muito perto ali de uma Olimpíada. Então, todo esse caminho. Fala um pouquinho do teu currículo aí para as pessoas entenderem qual foi essa alta performance, depois a gente vai destrinchar como que você chegou nessa alta performance. Cara, eu vou até fazer uma analogia com essa questão da alta performance. Eu iniciei, todo mundo, a grande maioria me conhece como o Léo do Taekwondo, né? Mas tem muita gente que às vezes não conhece um pouquinho da história. Eu iniciei o Taekwondo pequeno, criança ali, 8 anos de idade, 8 para 9 anos, mas com o intuito de disciplina, organização, responsabilidade, hierarquia, porque a arte marcial traz um pouco disso. Eu era um pouquinho terrível, né? Confesso, quando era criança. Quando era criança? Ainda um pouco ainda hoje. Dona Lúcia, seu falso, dá pra ele lá. E aí o que aconteceu? Eu comecei para gastar energia, aprender uma arte marcial e ter uma melhor disciplina ali, uma noção disso tudo, que a arte marcial traz muito. Então, não tinha pretensão nenhuma, cara, de ser atleta, de viver do esporte, mas eu gostava muito de taekwondo, eu meio que me identifiquei. Igual o cara se identifica com futebol, com basquete, eu me identifiquei com a luta.
E beleza, comecei, aí fui fazendo as graduações, fui participando de competições pequenas, regionais, fui tomando gosto por ganhar medalha, por subir no pódio, e tá treinando, e tá evoluindo, e tal. Com 15 anos, 14 para 15 anos, o meu técnico, que é nosso amigo em comum, o mestre Belmiro, mandar um beijão pro Belmiro, ele falou assim, ó, cara, você tem uma disposição para modalidade, você tem um talento aí para modalidade, e assim, você pode fazer disso uma carreira, você pode fazer disso a tua vida. Só que foi uma das primeiras vezes que eu ouvi sobre alto rendimento e alta performance. Falei assim, ó, você vai precisar virar um atleta de alto rendimento, ter uma alta performance. E eu também não entendia muito o que era isso. E aí é onde a gente começou juntos a construir essa minha carreira dentro do esporte, dentro do taekwondo. E o nosso encontro, o meu encontro com o do Marcelo, foi muito em função dessa auto-performance, porque a gente identificou que em um determinado momento da minha carreira, eu estava muito bem tecnicamente, eu chutava muito bem, ganhava as competições, só que em determinado momento das lutas, fisicamente eu era muito mal. Eu cansava muito, porque você vai despontando no esporte, então você vai para mais competições, são mais viagens, é mais treino, é mais isso, mais aquilo. E a Bruno falou, cara, a gente precisa arrumar um preparador físico, porque a gente precisa cuidar dessa parte física, senão você não vai ter uma alta performance, não vai ter um alto rendimento que precisa ter. E aí foi onde eu e o Marcelo nos encontramos e começamos a trabalhar junto. Então, em paralelo a isso, a minha carreira, eu considero uma carreira muito vitoriosa, primeiro porque eu fui atleta de todas as seleções de taekwondo. Seleção de base, seleção paulista, seleção universitária, seleção brasileira, seleção adulta, seleção infantil, enfim. Isso já é um grande feito. Eu ganhei todos os títulos nacionais que existem. Paulista, brasileiro, Copa do Brasil. Internacional também ganhei várias medalhas. E eu fiquei dentro do alto rendimento 14 anos, 16 anos, eu acho, 14, 16 anos. Então é o que a gente estava falando da Incorpore, 15 anos. Então você fazer algo num nível alto durante 10, 12, 15, se você não tiver uma alta performance, você não fica. Não tem como você fazer. Então, acho que resumidamente é um pouquinho disso. Perfeito. Assim, a gente deu vários saltos, a carreira do Léo é brilhante, né? Mundial e conheceu vários países, todo esse aspecto também. E uma coisa que quando as pessoas pensam do atleta de alto rendimento, aí eu tive o prazer de acompanhar vocês, depois alguns atletas, nessa rotina, é que existe muita coisa diferente, complexidade, mas é muito o processo, o dia a dia, né? É isso aí. É o dia a dia, o processo. Você vai fazer repetidamente aquilo várias vezes. Quantos chutes você deu para conseguir fazer aquele chute na cabeça que vale 4 pontos? Exatamente. Repetiu. Acho que isso é um ponto importante para falar. Porque as pessoas acham que a rotina de um atleta olímpico, né, que a gente pode até falar assim, sim, ou de um atleta de nível mundial, como você foi, é uma rotina cheia de diferente, cada dia de um jeito. Não é. Fala um pouco disso para as pessoas. E, cara, isso é o que a gente consegue até fazer essa analogia para qualquer área da vida, que é o que a gente falou no início, de que qualquer pessoa pode ter uma alta performance. A grande sacada do atleta de alto rendimento, de alta performance, ou de qualquer pessoa que quer ter uma alta performance, é a constância. Por exemplo, as pessoas falam às vezes, caramba, o Léo chuta alto pra caramba. Só que, cara, eu chuto desde os 8 anos, de segunda a sábado, 2 vezes por dia. Eu treinava 2, 3 vezes por dia, todo dia. No Natal, no Carnaval, no feriado. Então assim, tu tá fazendo isso há 20 anos, não tem como você não ter uma alta performance. Porque é a constância. Só que aí tu me pergunta, todo dia eu queria treinar? Todo dia eu tava empolgadão? Tinha dia que eu tava com dor, tinha dia que eu tava cansado, tinha dia que eu tava com crise financeira, porque foi viajar, gastou um dinheiro que não tinha, tinha perdido uma luta, tava bravo, mas tinha que melhorar. Tava bravo. Perde, né? Tinha dia que eu briguei com meu pai e com a minha mãe em casa, tinha dia que eu briguei com uma namorada, tinha dia que eu tirei uma nota vermelha na faculdade. Então assim, não era perfeito, mas eu fazia todo dia. Com dor, sem dor, com ânimo, sem ânimo. É a constância. Então a pessoa que quer ter uma alta performance na vida dela, independente da área que seja, ela vai ter que fazer. E a gente pega muito isso na questão do exercício físico e do alto rendimento, por exemplo. Um programa de treino. Marcelo e eu trabalhamos com isso boa parte da vida. Você monta um programa de treino, um aluno faz 15 dias. Já quer resultado e já quer faz mudança. 30 dias. Eu falo, não, mas eu não emagreci, mas eu ainda tô com dor. Então. Mas você ficou sedentário 6, 7, 8, 10 anos da tua vida, e você quer que em 15 dias todas as dores passem, você tenha o shape do ano, e você esteja na melhor forma física, e, cara, é tempo. Entendeu? É tempo. Perfeito. Quando a gente fala de emagrecimento, e a gente está usando muito esse termo agora na Incorpore, emagrecimento sustentável. Exato. Que é porque as pessoas querem imediatismo. A gente está passando uma era dessa agora de imediatismo, cada vez mais. Verdade. Por isso que esse exemplo, trazer um atleta e a gente trazer isso, e hoje em dia você já está do outro lado, né? Do outro lado. Ajudando as pessoas.
é brilhante para as pessoas estarem em casa. Então, gente, se você quer emagrecer, você vai ter que seguir etapas. Exato. O Léo não começou na faixa preta no terceiro dan. Ninguém começa. Ninguém conhece. E eu gosto muito de acreditar, a gente já vai falar muito dessa analogia que o Léo tem um projeto brilhante, né? Verdade. Ensinando as pessoas a migrarem a faixa, mas pra vida, né? Pra vida. Vamos falar um pouquinho mais. Só dei um spoilerzinho. Spoilerzinho. Mas eu gosto muito daquela frase que você sempre fala. Qual a diferença do faixa branca pro faixa preta? Né? A diferença é que o faixa preta de hoje é o faixa branca que não parou. Isso aí. Qual a diferença daquele cara que conseguiu emagrecer? É o cara que não parou. Conseguiu constância, que criou hábitos, que mudou realmente o circuito cerebral dele. Então o atleta ele tem uma resiliência enorme lá. Exato. Eu lembro de uma passagem aqui, nós íamos treinar a seletiva para a seleção, era logo no começo de janeiro, se me falha a memória. Era isso a gente mesmo. treinando em 31 de dezembro. Todos os dias. Entendeu? Chegou lá, 24, a academia 25, 31, dia 1º. Tinha tido uma enchente no dia antes, a academia estava cheia d'água, a gente pegou um cantinho, treinou E já era. para poder fazer, para depois se arrumar. Então, E depois foi, treinou à tarde ainda, aí depois vai curtir com a família. E ali você vai ter que ter esses aspectos. Tem um estudo de um antropólogo, agora me falhou a memória, o nome desse antropólogo, que é um estudo bastante interessante. Ele acompanhou a vida de atletas de nível mundial, assim Sim. como você. E o que é? Um estudo descritivo, é um estudo que você acompanha e descreve aquilo que você está fazendo. Se você fosse colocar em time-lapse, por exemplo, ia ser um filme extremamente monótono, ia te dar sono. Exato. Porque assim, o que é a vida do Michael Phelps, o que é a vida do Léo, o que é a vida dos atletas? Treinar, se alimentar, recuperar. Treinar, se alimentar, recuperar. Gente, mas a vida é só isso. Mas ele escolheu ter uma alta performance, como o Léo falou. Chegou um determinado momento, o meu Miro me falou, legal, tu tem perfil, é legal, tu tem pegada, mas você precisa mudar a tua chavinha. Exato. Se você continuar vindo aqui só treinar 1 hora por dia, você vai continuar sendo esse cara que é bom, mas você não vai chegar na seleção. Não vai conseguir. Exatamente. E aí você teve que ter toda essa disciplina. Exatamente. Então, essa analogia das pessoas, que às vezes a gente quer, como você deu a ideia brilhante, o imediatismo. Então, eu quero emagrecer. Ou então, fiz uma semana de treino, eu já quero uma novidade, já quero algo muito diferente. Gente, o processo é muito importante. A rotina é fundamental para o dia a dia, principalmente para a saúde. Que, cara, a gente fala no alto rendimento, principalmente, a gente tinha muitas palestras na seleção brasileira, quando ia fazer camp de treinamento, sempre ia alguém lá dar uma palavra e tal, principalmente ex-atletas. E uma das coisas mais faladas dentro dos atletas de nível olímpico, de nível mundial, é o seguinte: o atleta de alta performance, ele tem que ser apaixonado pelo processo. Perfeito. E eu vi uma entrevista uma vez do Maicão, que é o Michael Andrade, que foi medalha de bronze no Rio 2016, que se tornou um amigo, a gente foi da seleção juntos, viajamos juntos para várias competições e treinamos juntos também. Eu vi uma entrevista dele para Record, eu lembro da emissora, era uma emissora Record. A repórter perguntou, e aí, Maicão, ele tinha acabado de ganhar medalha, e aí foi fazer a zona mista da entrevista e tal. Ele tinha acabado de ser medalha olímpica, ganhou uma medalha olímpica. E como é que é esse processo para você, Michael? Essa dificuldade de você estar aqui representando o seu país e ganhando uma medalha olímpica, como é que foi essa tensão? Como é que foi? Sabe o que ele respondeu? Eu falei assim, difícil é todo dia o processo lá no CT, é fazer dieta, é treinar com dor, é lesão. Aqui é cereja do bolo. Aqui eu tô no meu país, nos Jogos Olímpicos, na modalidade que eu amo, com mais de 5, 8, 10 mil pessoas gritando meu nome, ganhando uma medalha em casa, minha mãe tá na plateia. Aqui é fácil pra caramba, difícil é lá todo dia. E nesse dia eu falei, cara, é isso. Porque, por exemplo, Perfeito. O cara que é atleta, que nem eu, fui pro Campeonato Mundial. O Campeonato Mundial era o supra-sumo pra mim, eu tava felizão lá. Lógico, você fica tenso, fica ansioso, Sim. É normal, porque é uma competição muito importante e muito difícil. Mas o difícil, Marcelo, é todo dia. Por exemplo, o cara fala, mas o casamento. O Marcelo foi na minha festa de casamento. E como é que organizou? Eu falei, o casamento difícil é todo dia em casa. A festa ali, tu vai tirar foto, eu tava bonitão de terno, ela tava de vestido, ali é a cereja do bolo. O processo de casar é difícil. Eu sou apaixonado pela minha esposa, o Marcelo sabe disso, me ajuda demais. Só que é fácil o casamento? Não é. São duas pessoas totalmente diferentes convivendo junto. Então, você quer ter uma alta performance no teu casamento? É todo dia aprender a falar sim, aprender a falar não, resiliência. Respira, conta até 1 milhão. Então é para tudo, a alta performance é para tudo na vida. E as pessoas, a gente trazendo para saúde e bem-estar também, lógico, as pessoas buscam muita complexidade, elas levam muito para complexidade, Exato. Algo que o básico bem feito vai resolver. Quando a gente fala do emagrecimento, por exemplo, é isso. Então as pessoas querem uma dieta
mega ultra mirabolante, por causa do problema do imediatismo. Exato. Elas querem algo totalmente diferente. E o básico bem feito funciona. Você pegar o seu prato lá, dividir em carboidrato, proteína, legumes. É isso. Você pegar, diminuir o teu açúcar, você começar a se hidratar melhor, você vai emagrecer, você vai conseguir, você aumentar seu treino, aumentar seu trabalho do dia a dia, começar a aumentar seu gasto calórico. Esse básico, o pouquinho desse por dia, Só que fazer constante. Constante. É Pra isso. sempre. É isso. É para sempre. É isso. Ah, mas o que acontece? Mas aí eu não consigo me divertir, não consigo ver. Aí está acontecendo uma inversão dos valores. Muitas vezes a gente está indo para o tudo ou nada. Então, Exato. só diversão ou só o dia a dia. A gente também Muito radical, muito né? radical. E até quando a gente pensa na alta performance, a gente acaba sendo radical. A gente acha que a alta performance eu preciso ir com tudo de uma vez só. E não é assim, não funciona assim. Isso que você está falando da alta performance, mas é por conta da minha carreira, fui atleta, eu amo ver documentários de atletas, né? O cara do basquete, o cara da NFL, o cara do taekwondo, o cara da ginástica, qualquer documentário esportivo de atleta, eu paro para assistir. E é o que você falou. A rotina de todos eles é exatamente a mesma. Só muda a modalidade. Então o cara faz fisioterapia, o cara tem a alimentação, a dieta dele, ele tem o treino físico, ele tem o treino específico da modalidade, ele tem hora para dormir, ele tem hora para acordar. Ele faz isso. O LeBron James faz isso. Sim. O Michael Phelps faz isso. Sim. O Usain Bolt faz isso. O Ronaldinho, o Ronaldo Fenômeno faz isso. Faziam. Por quê? Porque é o processo, cara. E as pessoas precisam entender que isso segredo. Não vai te levar por um lado obscuro, infeliz. É o contrário. Não, é o contrário. O teu cérebro vai performar, cara. Se você acha que você tem uma performance, eu gosto muito dessa frase também. Hoje em dia, sendo sedentário, se alimentando mal, procura melhorar essa tua base, a tua saúde de alimentação e exercício físico, que aí você vai entender realmente o que é alta performance, como você vai performar muito melhor. Exato. Então as pessoas acham que não, mas eu vou para um lado chato. Não, é que você nunca vivenciou o contrário. Exato. Ter rotina é bom pro seu cérebro, lógico, é bom para você. É saudável. Saudável, você vai ficar com muito mais criatividade, você vai ter um dia a dia muito melhor, você Exato. vai olhar melhor para as pessoas, você vai se desenvolver melhor, você vai conseguir se comunicar, você vai ter uns estados de humor melhor. Não dá para eu ficar depredando minha vida, porque eu acho que eu tenho que viver o agora. Né? Aquela ideia, imediatismo. Né? Ah, eu tenho que ser feliz a todo custo. A gente tem que ser feliz com tudo aquilo que a gente faz. Exato. Eu tenho que ser feliz no trabalho. Eu tenho que ser feliz no dia a dia. E as pessoas querem ser imediatistas para ontem e acabam se destruindo. Então a ideia aqui dessa conversa, eu faço até o apelo para quem está em casa, se você está muito longe de uma vida saudável, de performar ou de ter uma rotina, comece a colocar aos poucos na sua vida isso, que você vai ver como melhora. Abre o coração e a cabeça. É isso aí. Que vai melhorar. Não acha que você vai para um lado obscuro, infeliz, que eu vou ser chato. Não, não é isso. Não é e você ideia. precisa entender que, tipo assim, é uma mudança. E qualquer mudança é difícil. Porque tem um período de adaptação ali. Por exemplo, quando eu parei de ser atleta de alto rendimento e fui fazer outra coisa da vida, no caso, trabalhar dentro da própria modalidade, dentro do exercício físico, da educação física, que é uma coisa que eu amo de paixão, eu também senti muita dificuldade. Porque, cara, eu passei desde atleta de verdade, assim que eu comecei a entender o esporte, 13 para 14 anos, até 25, chutando todo dia, 2 vezes por dia. E de repente tu para de fazer isso, então assim, tem uma transição. Né? Então você vai ficar desconfortável. É normal, o cara quer iniciar uma dieta, tá sedentário. Sim. Ele vai ficar desconfortável. Sim. Mas é um processo. Você precisa criar aquele hábito. Você precisa criar aquele hábito. Das duas formas. Quando você precisou perder aqueles comportamentos, a gente precisa criar comportamentos no dia a dia para que a gente precisa automatizar isso no cérebro. Essa é a palavra certa. Realmente aquilo que a gente sempre fala. Você precisa lá botar o teu gânglio da base para automatizar um comportamento saudável. Só que isso só tem um jeito. Se você começar a colocar o teu córtex pré-frontal, que é o patrão, para pensar. Então, eu vou comer esse doce? Será que vale a pena? Até que ponto isso é benéfico? Até que ponto? Vou te dar um exemplo. Na academia, às vezes, vamos lá, vai ter uma festa. Uma coisa que eu me pego lá, quem é da academia fica doido. Aí vai ter uma festa. Aí a festa é 8 horas da manhã, tá? Vamos pensar lá, uma festa de turma. E isso faz parte do ambiente social, isso é muito importante, sim, tá bom? Sim, lógico. A gente já vai falar já de ambiente também. Aí tem uma festa às 8 horas da manhã, aparece um bolo. Pô, mas eu vou comer, é um bolo, é um aniversário, pô, eu tenho que ser feliz. Será que 8 horas da manhã é o momento para você estar ingerindo açúcar para você? É isso. Será que isso vai fazer bem neste momento do dia? Será que não vale mais a pena você ingerir um bolo num momento de felicidade, numa festa do seu filho, em algum outro momento? Será que ali não é um momento diferente? Então, será que eu não estou arrumando uma desculpa para poder não performar, ou para poder não ter uma boa alimentação, não ter um bom padrão de saúde? Então, as pessoas querem o tempo todo buscar essa felicidade a todo custo, onde não necessariamente vai estar a felicidade. Lógico que não. Não vai estar. Ali é mais... como se fosse uma fuga, né? Isso. Como se fosse um momento, tipo assim, de mascarar aquilo. Eu como tão bem o dia todo, agora eu posso. Mantenha a rotina. Ótimo só você fazer. Você continue assim. Por quê? Porque o seu cérebro precisa de comportamento. É Bota isso. o teu córtex pré-frontal para falar assim, não, agora eu não quero este bolo,
tá? Não estou falando que eu vou viver sem bolo para sempre. Porque agora eu estou num outro caminho, eu vou pegar esta fruta. Então, eu estou colocando ali, você está ensinando o teu cérebro Exato. a fazer e você está deixando de uma forma mais instintiva, está automatizando, está criando o hábito do saudável, entendeu? Cara, pegando um pensamento que me veio aqui, você falando disso, por exemplo, eu fui atleta durante grande parte da minha vida. E o atleta tem alimentação ali, dieta e tudo. Marcelo acompanhou os períodos que eu perdia peso. Meu Deus, como é que ele perdia peso? Como é que eu perdia peso? Eu perdia, mas enfim. Eu tava com 57 quilos, né? 58 quilos. Com 1,84m. Com 1,84m. 6% de gordura, tinha que abaixar Chegou peso. a ficar 4% de gordura já uma vez. Mas enfim, é o preço que se paga. E aí, hoje, eu não sou mais atleta de alto rendimento. Então, às vezes eu vou viajar com a minha esposa, um final de semana, a gente vai para algum lugar. Ela fala, cara, você toma o mesmo café da manhã. Em qualquer hotel, em qualquer lugar. Meu café da manhã é ovos. Às vezes ovos com bacon ou só ovos. O pão, antes era o pão integral, o pão de grãos, agora pode ser um pão, uma fruta, eu escolheria uma banana, uma maçã, sempre tem uma fruta, e café preto sem açúcar. Vai no padrão. Todo dia. Há 20 anos, quase 20 anos. 20 anos, eu tô com 30, isso aí. Comecei já há uns 15 anos pelo menos isso aí. Aí ela fala, nossa, como que você consegue, você come todo dia a mesma coisa? Eu falei, cara, é um hábito. Você foi criado. Eu fui moldado para isso. Eu posso comer algo diferente, às vezes está no hotel, tem um negócio diferente ali, tu pega um negócio. Sim. Mas a base é a mesma. Então, às vezes, as pessoas, é aquilo que a gente está falando, do imediatismo. Você quer resultado diferente, mas está fazendo a mesma coisa. Então, eu quero melhorar minha saúde, minha ingestão de açúcar, disso, aquilo. Aí tu vai comer um bolo 8 horas da manhã? Então, assim, tu vai ter que pagar um preço. Tudo na vida, tu vai ter que pagar um preço. E você tem que entender que esse preço é um preço muito barato. Então, o que você quer? Eu falo assim, a gente vive também numa total incongruência muitas vezes, né? Todo mundo, você fala assim, você não quer ter alta performance? Você não quer fazer melhor do que você faz? Lógico, todo mundo quer. Mas a gente não quer pagar o preço agora. Então, a gente tem uma incongruência nisso aí. Se eu falar para as pessoas assim, se eu falo em palestra, alguém aqui, é pesado, alguém aqui, levanta a mão, por favor, quem quer chegar com 70 anos com Alzheimer? Ninguém levanta, obviamente. Ninguém levanta Todo a mão. mundo fica meio chocado. O que você está fazendo hoje em dia, qual é o teu comportamento hoje em dia que vai te afastar cada vez mais de 70 anos do teu Alzheimer? Aí a pessoa fica, caramba. Entendeu? Então, isso é o imediatismo. Então, esse ponto a gente reflete. Eu estou me cuidando hoje em dia, eu estou fazendo exercício, eu estou mentalmente melhorando, tentando baixar meu nível de estresse, eu estou me alimentando de uma maneira melhor. Poxa, será que esse olhar um pouquinho para frente vai fazer mal? Eu sei que a gente é imediatista, a nossa essência, o nosso gene é imediatista. É isso mesmo. Só que a gente precisa colocar algumas partes do cérebro para funcionar diferente. Então esse é um dos pontos para a gente refletir realmente, né? Exato. Pro dia a dia, que é a ideia do faixa branca também. Então faixa branca ele vai ter alguns passos a cumprir. E aí você vai evoluindo. E aí vai para outra faixa amarela, vai para ver. E assim é na vida, né, cara? Eu acho que, por exemplo, a gente deu analogia de exercício físico, do esporte. Nesse quesito, o Léo é faixa preta. Mas tem vários outros quesitos da minha vida que eu sou faixa branca, que eu sou faixa verde, todos nós, que eu sou faixa azul. Todos nós. Que eu vou precisar entender, que eu vou precisar amadurecer. Por exemplo, eu tinha uma grande dificuldade com a questão de administração financeira. Pegar o meu dinheiro e administrar ele de uma maneira positiva. Eu era um faixa branca. Hoje eu acho que eu já sou um verde, azul, já invisto, já guardo, mas é um processo de aprender. No começo, eu odiava com todas as minhas forças de faixa preta fazer as planilhas e a administração financeira. Só que eu entendi, cara, se eu não fizer isso, quando eu tiver com 60, com 70, eu vou estar endividado. Ou eu não vou ter uma casa própria, eu não vou ter um imóvel, eu não vou ter bens, eu não vou ter nada. Sim. Então eu vou precisar pagar um preço para isso. E aí estamos pagando. Perfeito, e é isso. E tu tem que fazer isso para todas as Essa é uma analogia áreas. perfeita do financeiro. Então as pessoas realmente não querem economizar agora, mas querem ter o luxo o conforto lá na frente. Não digo nem luxo. Então mas conforto. Essa é conforto. A tua analogia é perfeita. Então você faz isso para a saúde, para o bem-estar, que nem falando em incongruência. A gente fala isso para o lado financeiro, a gente fala isso para todas as áreas, né? Todas as áreas. Isso é verdade. Um fator bastante importante, Léo, é o ambiente. Acho que isso dá para a gente fazer uma analogia também com o esporte. Então, por exemplo, o quanto é importante, por mais que você tenha, você está num ambiente de pessoas que te colaborem, por exemplo, no taekwondo, quando você estava treinando nas equipes de alto rendimento. Como que esse ambiente é importante? Cara, isso é um ambiente de total importância, e eu vou fazer uma analogia, porque depois dos Jogos Olímpicos do Rio, eu fui contratado por São Caetano, e eu saí daqui de Santos, do Mestre Belmiro, eu fui morar em São Caetano, eu treinava lá e morava lá. Aqui, em Santos, a nossa equipe era muito menor. Tinha 4, 6 atletas. O Marcelo conheceu a maioria, treinamos lá na Incorpore, todo mundo e tal. O Marcelo, durante um período, foi preparador físico ali de todos, né? Então, era uma equipe muito pequena.
Mas era uma equipe pequena, mas muito unida, muito fortalecida. O Messi Belmiro sempre conduziu isso de uma maneira muito boa. Então a gente era fechado, uma família. E eu treinei durante a minha vida toda nesse formato, com essas pessoas no mesmo local, por exemplo. Então, você cria hábitos. Eu chegava na academia, a minha mochila ficava no vestiário todo dia no mesmo lugar. Eu ia alongar, ia aquecer, começar o treino no mesmo lugar do tatame, na mesma posição. O atleta, ele vive de rotina. Então, eu tinha a minha rotina ali todos os dias. Quando eu fui para São Caetano, Marcelo, a equipe tinha 35 atletas. Só que eram 35 atletas da seleção brasileira, de ponta, campeão, medalhista. Era 35 cara bom pra caramba. Ou melhor que eu, ou igual a mim. Não tinha ninguém... Ah, tá iniciando. Não, já era todo mundo faixa preta, já era todo mundo... E isso, cara, me deu um choque de realidade. Porque eu falei, meu Deus, cara, quanta gente pra treinar. Apanhei pra caramba. Isso, positivo. Positivo, apanhar a vida. Só que a questão que o Marcelo levantou da ambiência. São 35 pessoas. Essas 35 pessoas têm a mesma mentalidade, é do mesmo jeito? Não. Então, eu já via que tinha um grupinho que falava mal do treinador. Ah, esse treino tá puxado, esse treino tá não sei o quê. Você pensa que atleta não reclama? Atleta reclama pra caramba. Então somos ser humano, né? Então tinha aquele grupo. Aí tinha um grupo do feminino. Aí tinha o grupo dos mais novos, que era a molecada que já era mais ligada à tecnologia, queria pegar o telefone no meio do treino, queria coisa que na arte marcial esquece, é inadmissível. E eu falei, fico imaginando se quiser fazer isso na frente do Belmiro. Onde eu vou me encaixar nesse grupo? Que é um grupo grande, mas tem os subgrupos, né? Eu fui na galera que a gente falava que era o Quarteto Fantástico. Era eu e mais 3 que tinha a mesma mentalidade, era organizado, tinha ali nosso metódico, né? Uhum. Atletas metódicos, que fazia sempre as mesmas coisas do mesmo jeito. Então, ou seja, o ambiente influencia total. Eu falei, cara, eu vou fechar com esses caras aqui, porque pro que eu quero da vida e para onde eu tô hoje, é o que me convém. Ah, não, mas o outro cara é medalhista internacional. Mas o cara chega atrasado no treino, o cara toma Coca-Cola, come coxinha, não faz dieta direito. Isso vai te influenciar. Isso vai me influenciar. Então, o ambiente, ele é totalmente importante. Às vezes você está num lugar que a qualidade técnica ou de infraestrutura não é tão boa, mas o ambiente é bom, as pessoas são boas, você evolui. Tu vai evoluir e vai ter um Sim. resultado bom. Às vezes tu tá na NASA, que é uma referência aí de infraestrutura. Não que a NASA seja assim. Mas, de repente, o ambiente da NASA é horrível. As pessoas que trabalham ali dentro, você vai performar muito abaixo. Porque o ambiente influencia totalmente. Dentro da gestão, a gente tem que pensar muito nisso. Muito. Então, na Incorpora é uma coisa que a gente sempre pensa. Eu, o Wagner, a Thaís, o pessoal que está na estratégia ali no tático, a gente pensa muito nisso. Porque o que é importante no ambiente? Eu preciso que a minha equipe, lógico, tudo tem seus pontos positivos e negativos, esteja se sentindo bem lá dentro. Eu preciso me sentir bem, mas muito mais do que eu, a equipe, porque a equipe que vai atender meus clientes. Exato. Então a gente tenta fazer certas ações, que lógico, por merecimento, para poder valorizar, mas para que esse ambiente fique voltado para aquilo que a gente acredita. Saúde, bem-estar. Vou dar um exemplo aqui que a gente fez agora recentemente, a gente faz N. Todo mundo que. Dia das Mães, todas as mães, a gente tem 15 mães lá, a gente tem 32 funcionários, 15 são mães. Uhum. Tá? As 15 mães ganharam uma massagem relaxante no Bud Spa. Que legal. Como uma forma de valorizar elas o quê? Olha, você deixa os seus filhos em casa, né? Para vir para cá atender muito bem nossos clientes. Isso estava até dentro da cartinha que a gente colocou para eles também. Uhum. Então isso é uma forma, pô, Marcelo, legal, gestão, você é bonzinho? Lógico que eu fico muito feliz de ver as pessoas contentes, é óbvio. Mas por quê? Porque isso é gestão. Eu estou buscando o quê? A alta performance deles. E o melhor ambiente para tua empresa, para o teu lugar. Porque não tem como eu pedir alta performance para minha professora dar uma baita aula se eu sei que ela não está conseguindo vincular a vida dela pessoal com um trabalho. Então, tudo isso para a gente é importante. Ela precisa chegar lá e sentir que lá ela é acolhida. Exato. Então, que ser mãe lá é um diferencial positivo para nós. Positivo. Porque ela é uma pessoa que tem um amor incondicional e diferente. Então, ela vai poder trabalhar isso com a família dela e trabalhar isso com a nossa equipe e alunos também. Tá? Então, e isso, cara, pegando isso aí que o Marcelo falou da Incorpore, que a gente está aqui em comemoração a 15 anos da Incorpore. O Marcelo virou um grande amigo, é um cara parceiraço e a gente trocou já várias ideias referente a isso. Marcelo, a estrutura da Incorpore é a melhor do mundo? Não. É a melhor da Baixada? Não, infraestrutura não é o nosso foco. Porque não é o foco, exatamente. Por exemplo, o que a gente colocou de valor, por exemplo, para valor monetário, para fazer a massagem, eu poderia ter comprado uma torre de halteres que eu estou precisando. Só que a gente fez uma escolha. Não é que não vou comprar opções, a torre de halteres. É isso aí, são escolhas. Eu fiz a opção na gestão de pessoas para este momento. Escolhas. Então, é o que a gente estava falando. O ambiente é importante, é muito importante. Então, a infraestrutura da Incorpore é boa. É a melhor do mundo? Não é a melhor do mundo. Mas a entrega dos colaboradores,
a gestão de quem está à frente, de quem está no comando, a humanização, isso é uma coisa que eu sempre falei e eu vejo porque eu tive as duas experiências. Eu fui cliente da Incorpore do Marcelo, então sempre foi um tratamento humanizado, embora a minha exigência era maior porque eu era um atleta de alto rendimento, beleza. Sim. Mas o Marcelo sempre perguntou da minha vida, como é que foi a competição, como é que você tá bem, como é que tá a cabeça, como é que tá isso. Então uma coisa humanizada. E o Wagner também, que me atendeu lá, e todos os outros profissionais que me atenderam lá. E depois eu virei professor na Incorpore. Eu fui funcionário da Incorpore já também. E em todas as reuniões, em todos os encontros, era sempre isso. Olha, o cliente tem que ser um tratamento humanizado, tem que ser... Então o ambiente colabora. E eu tenho certeza que vários alunos lá, até mais que a metade, não trocam uma estrutura melhor, uma infraestrutura melhor, porque talvez não vai ter esse tratamento. É nisso que a gente acredita. Não vai ter esse ambiente. E assim, eu não acredito eu. O Marcelo foi lá, se especializou e fez e desfez. Tá bom, eu sou um. A gente tem centenas de alunos. Exato. Eu tenho dezenas de professores e equipe de limpeza, equipe de estágio, equipe de atendimento, que todos são igualmente importantes dentro desse conceito também. Tá? Exato. Léo, falar um pouquinho agora, porque se deixar a gente vai, né? Posso se deixar, vai embora. Até quanto tempo aí? É 4h30 de podcast hoje. Até regalar o olho. Até regalar o olho. Né? Léo, fala um pouquinho pra gente da ideia aí. Primeiro, antes de falar do projeto, mas vai se misturar, do faixa branca ao faixa preta. Qual que é a tua ideia? A gente falou aqui um pouquinho da performance. Sim. Brilhante, o faixa preta é o faixa branca que não parou, que não desistiu. O processo. Vamos ressaltar aqui. A pessoa que emagreceu, conseguiu o que ela queria, esse aqui que melhorou, tudo isso. É assim que funciona. É isso. Fala um pouquinho desse projeto aí do faixa branca ao faixa preta pra gente, Léo. Bom, esse projeto foi um projeto que eu desenhei já tem um tempo. E nos nossos cafés ele saiu do papel também, né? E é exatamente isso. O nome do projeto é da faixa branca à faixa preta. Então você vai ter... Eu peguei a analogia do Taekwondo, porque é a modalidade no qual eu sou faixa preta, sou mestre. São 7 passos, porque da faixa branca até a faixa preta são 7 faixas, são 7 graduações. Tem algumas graduações intermediárias, mas de uma maneira geral são 7 passos, 7 faixas. E aí... da faixa branca à faixa preta, é um projeto que vai focar no desenvolvimento pessoal de cada um. Então, na faixa branca, você vai ter um aprendizado, aí depois na faixa amarela, depois na faixa verde, até você chegar na faixa preta. E a faixa preta, a gente traz essa analogia da alta performance. Então, isso vai cuidar do teu desenvolvimento pessoal. Então, você precisa ser melhor como ser humano, beleza, mas a tua saúde precisa estar melhor. Então, a gente fala de saúde e exercício físico. Senão você alta performance. Não tem alta performance. Você precisa ter uma qualidade de sono boa. Então hoje a gente tem muita exposição a telas, tecnologia. Então fala disso também nesse projeto. Então a gente fala de alimentação. Você precisa se alimentar bem, orientado por um profissional capacitado e tal. Então a gente fala disso nesses 7 passos. A gente fala da socialização. Você é a média das 5 pessoas que você mais convive. Isso é muito falado hoje em dia. E isso faz efeito, totalmente assim, é isso mesmo, né? É ao pé da letra. Então a gente fala disso também. Então é isso, de uma maneira resumida, o do faixa branca ao faixa preta são 7 passos onde você vai poder ter um desenvolvimento pessoal melhor e aí, lógico, você vai concentrar mais naquela área que você tem mais dificuldade. Por exemplo, poxa, Léo, de todos esses passos, a alimentação é o que mais me pega. Eu sou o cara que como bolo 7 da manhã. Eu sou o cara que eu sou o cara que toma Coca-Cola todos os dias. Eu sou o cara que vou no McDonald's 3 vezes por semana. Então eu vou focar mais nesse módulo. Mas todos os módulos você consegue ter bons exemplos, didática, exercícios, que isso é importante, né? Você precisa aplicar tarefas, onde você vai conseguir se desenvolver naquela área. Então, o faixa branca, a faixa preta é isso. Eu acho muito legal o projeto, porque assim, é o processo que a gente falou até agora. É isso aí. Então você está estabelecendo processos para aquela pessoa de uma forma onde a complexidade vai sendo aumentada, porque é importante isso. Eu não posso começar fazendo os chutes de um faixa preta. Exato. Eu tenho que começar aprendendo a chutar, levantar a perna, base, né? Me condicionando fisicamente, e aí você vai estar ensinando a pessoa para o dia a dia dela. É isso. Então isso funciona para tudo. Quando a gente fala da alimentação, eu não preciso do melhor cardápio no primeiro dia. Eu preciso, às vezes, de uma mudança qualitativa. Então, se eu fizer algumas trocas, algumas substituições, se eu começar a me hidratar melhor, muitas vezes, na alimentação, já é um grande passo. Lógico que é. Se eu começar a me mexer um pouco mais, já é um primeiro passo. E você vai manter aquele passo. Exatamente. Acho que isso é legal, porque o faixa branca, quando você passa para amarela, né, a próxima. Quando você passa para amarela,
ele não retroage. Ele não vai desaprender o que ele fez na branca. Ele vai aprimorar. É isso aí, ele vai aperfeiçoando. É isso aí. É exatamente então, isso que eu achei legal, essa analogia. Eu fiz, obviamente, que longe de alto rendimento. Cheguei faixa vermelha de Taekwondo ITF. O Marcelo treinou Taekwondo, meu. Tá pensando aqui. Muito longe, não dá. Quando você chegou numa raquete pra mim, olha lá, hein, olha lá. Pra matar uma saudade. Então, é muito legal assim, você não vai andar pra trás. As pessoas querem muito isso. Passei pra próxima etapa. Esquece tudo que foi. Exato. Não. E o do faixa branca ao faixa preta tem mais uma analogia que eu trouxe da arte marcial, que é o quê? A disciplina. Porque na arte marcial é isso. Para você passar da faixa branca para outra faixa, você vai ter que fazer, e tem que ter disciplina, e tem hierarquia, e tem que respeitar. Então, nesses módulos, eu sempre trago algo relacionado à responsabilidade e disciplina. Porque, por exemplo, você está se graduando, a sua responsabilidade vai aumentar. Sim. Então você está se graduando, a sua responsabilidade. Então você vai ter que ter mais disciplina, você vai ter que. E isso, Léo, mas é fácil, você faz. Não, não é fácil. Mas é aquilo que a gente está falando, a constância. É o exemplo do financeiro. Hoje em dia tu falou que é um faixa azul do financeiro. Eu acho que sou. Minha mulher vai achar que eu sou um faixa amarela, mas eu acho que eu já sou azul. Vai coisa de ficar na amarela. Mas, por exemplo, você não pode retroceder para a branca. Exato. Se você chegar lá e sair daqui, a gente sair comprando tudo. Não tô falando que é no, assim, tudo no Mercado Livre, a gente retroceder. No alto rendimento fala muito isso, Marcelo, no esporte. Eu ouvi essa frase direto de treinadores, de técnicos. O atleta de alto rendimento, assim como qualquer pessoa na vida, ela pode errar. Ela só tem que errar do jeito diferente. Então, por exemplo, eu perdi uma competição porque eu não sei chutar com a perna direita. Aí tu vai perder outra competição porque tu não sabe chutar com a direita? Não. Então muda o erro. Não, agora eu perdi porque eu chutei com a direita no tempo errado. Então eu vou treinar mais o meu time. Sim. Não, agora eu perdi porque eu não estou me defendendo bem. Ou seja, o erro é diferente. Agora o cara que erra do mesmo jeito, toda vez, igual... muitas vezes porque não está fazendo essa mudança. Porque não está fazendo essa mudança. E eu acho que o segredo está no passo a passo. Então, o segredo para tudo que as pessoas quiserem. Metodologia. Eu acho que você gosta muito de protocolo, metodologia. Eu adoro isso porque eu cresci dentro disso. Protocolo de treino. Por exemplo, o treino físico que eu fazia com o Marcelo era um protocolo de treino. Sim. Muitas vezes o Marcelo não podia me acompanhar, ele passava o treino lá, tantas séries, tantas repetições. Esse é por tempo, esse é por carga. Aí vai de mim fazer ou não. Eu vou roubar no treino? Beleza. Para fazer 4 séries eu fiz 2. Eu vou estar me enganando. Sim. É igual o protocolo. O protocolo da faixa branca à faixa preta é um protocolo. Vai estar tudo gravado, tudo bonitinho, você vai adquirir. Se tu vai fazer ou não... Tem que fazer. Você tem que fazer. Você vai ter as métricas, né? Pra você poder acompanhar. Vai ter métricas, você vai ter um grupo de ajuda ali, vai ter um suporte, beleza? Pode entrar em contato, tal. Mas no dia a dia... Você vai errar, você vai ter ajuda, mas você vai ter que arrumar. É você com você no dia a dia. Não tem jeito, é você com você. Vai ter que aprender. É pra tudo na vida, né, cara? E é muito legal que vai influenciar muito naquilo que a gente falou do cérebro, né? Você está ensinando as pessoas, nesse projeto, a utilizar o córtex pré-frontal. Exato. A definir, a pensar, a não sobrecarregar. Tomar decisões, escolhas. E eu entendo as pessoas que estão em casa, eu entendo muito. Às vezes a gente pode falar de uma forma, as pessoas podem entender, ele simplifica demais o emagrecimento, fazer atividade, porque ele vive nesse meio, por exemplo. Sim. Mas eu entendo muito as pessoas, mas muito, que elas têm essa dificuldade. Então, por isso que eu creio muito na etapa, no processo, no emagrecimento sustentável, no cuidado com a saúde do dia a dia, no entender. Eu gosto muito que as pessoas entendam o que elas estão fazendo. Exato. Então, também é outra coisa que eu achei brilhante no teu projeto. Você vai ensinar. Então, eu entendi que é ser um faixa branca e vou para amarela. Então, na minha etapa de vida. Então, eu entendi. Então, eu fui para outra etapa. Muitas vezes eu saí fazendo... algo de imediato que eu faça, eu não compreendi aquilo como funcionou, eu não habituei meu cérebro daquela maneira correta, eu vou voltar a engordar, eu vou voltar a vacilar no financeiro, eu vou voltar para trás, e toda vez que você volta para trás, é uma mensagem ruim que você está mandando para o teu cérebro. Exato. Toda vez que você anda para trás muito e você não consegue, você está ficando mais longe do teu ponto. Parece meio básico. Não, porque você está mandando para o teu cérebro uma mensagem. Você não consegue. Você é incapaz. Você é incapaz. Não vai dar. Você errou de novo. Então, por isso, às vezes, reduz a meta. Exato. Diminui. Eu gosto muito da estratégia de quem tem dificuldade de micro-hábitos. Existem alguns livros sobre isso. Sim. O que é um micro-hábito? Eu vou para academia todo dia 10 minutos. Eu vou fazer exercício em casa 10 minutos. 10 minutos. Mas 10 minutos é muito. Fala que vai fazer 5, mas faz. Você vai ver como isso muda. Exato. Isso muda muito. Você vai pegar um hábito que você acha que é muito difícil de fazer e vai cortar ele tanto ao ponto que você olha e fala assim, não, isso é ridículo. Se eu não fizer isso aqui, acabou. Pegando um gancho do que o Marcelo falou, um exemplo meu. Eu sempre tive muita dificuldade de leitura. Ler livro, apostila, perfeito, qualquer coisa. E aí eu me casei e tal, e a minha esposa é totalmente ao contrário. Ela lê todo dia, se deixar ela ler um livro por dia. E aí eu tinha isso, eu falei, cara, não é possível que eu tô com quase 30 anos e eu não consigo pegar um livro e finalizar o livro, eu sempre paro, aí já troquei de... E aí eu fui entender que é isso do micro hábito.
E ela falou, lê uma página por dia. Mas todo dia. Aí eu falei, pô, mas uma página, só faixa preta, uma página é muito pouco, né? Eu vou ler pelo menos umas 10, 15, 20. Aí o que aconteceu? Eu me pegava nesse erro. Porque eu lia 10, 15, 20 páginas, 3, 4 dias. Aí eu já largava de novo. Aí eu lia mais 10 páginas, aí ficava, um dia eu lia, 3 eu não lia. E aí eu falei, eu vou fazer isso. Eu vou ler exatamente uma página, Marcelo, frente e verso. Eu li uma página por dia durante, sei lá, uns 3 meses. Hoje eu tenho um hábito de leitura. Muda muito. Porque é isso, a gente não acredita. E às vezes é o que as pessoas estão assistindo e pensam, não, mas o Léo é alta performance, o Marcelo é alta performance. Não, pra eles é mais... Não, não é. Tem coisa que é difícil pra caramba pra gente. Outra coisa, Léo, se tu começar a vacilar na leitura, tu vai andar pra trás. Exato. O que acontece? Hoje eu não vou, amanhã eu não vou, peguei o celular, hoje à noite quero ficar jogando um joguinho. Vou ficar scrollando o Instagram, que isso aqui é o cúmulo do é isso aí. De te converter de dopamina. Isso que pega quase todo mundo. Você tem que ter consciência. Todo mundo. Tem que tomar muito cuidado. Ainda mais hoje em dia. Você vai rodar para trás. Vou te dar um exemplo aqui. Eu sempre tive um hábito de leitura bem legal. Acho que depois dos 18, mais ainda. Na escola eu não gostava de ler, não. Desculpa aí meus professores de escola. Eu não gostava nem depois da escola. Aí na faculdade eu gostei, apaixonei e tal. Comecei a investir em livro. Gosto de todos os tipos de leitura, né? E aí, mas, chegou um momento da minha vida que eu tinha diminuído. Não tinha zerado, mas eu tinha diminuído muito daquilo que eu fazia. Exato. Entendeu? Aí eu falei, tem alguma coisa errada. Detecção daqui, né? E agora, isso é recente. Peguei e fiz o seguinte, quaresma, né? Eu tenho esse costume da quaresma. Na quaresma eu fiz o seguinte, durante a quaresma, os 40 dias, obviamente, eu não vou com o celular para a cama de jeito nenhum. Só longe. Leitura. Longe de leitura. Porque você está cansado, você chega à noite cansado. Porque o que aconteceu? Eu estava lendo de manhã, meu hábito, mas à noite não. E à noite eu tenho que fazer algumas leituras específicas porque senão me tira o sono. Se eu pegar alguma coisa que eu já vai ficar desperto. Então eu peguei uma leitura, fui pegar Sherlock Holmes. Pra ler mesmo e relaxar, né? Dormir com o livro no suspense peito. Aqui, suspense aqui. Aí li, eu paro ali. E aí voltou. Eu voltei até aquela vontade. 40 dias. De chegar em casa para ler. É isso. Tá chegando a hora de descansar, pô, legal, vou ler. É a mesma coisa. Isso é o que eu falei lá no começo do cérebro, do hábito, do automatizar. Isso serve para o exercício, serve para todos os comportamentos. Tudo, cara. Isso é para tudo. Só que alguns vão ser mais rápidos, outros vão ser mais lentos, o que é natural. Exato. Depende muito do meio que você vive, que a gente falou. Depende da tua história, do teu dia a dia, do teu momento. Mas se você persistir e fizer as etapas, você vai. Você vai chegar lá. Tem um cara que chega na faixa preta mais rápido porque ele tem mais habilidade. Mas o outro vai chegar também porque ele persistiu. Exato. Então vai ser o mesmo caminho. Então talvez para você em casa, diminuir o açúcar é algo bem complexo. Só que então você sabe que você vai demorar um pouquinho mais, você vai ter que ter comportamentos e estratégias para chegar lá. Que é o que tu ensina no teu projeto. Exato. E que é o que a gente trabalha no emagrecimento sustentável. Da faixa branca à faixa preta é exatamente isso. Por que emagrecimento sustentável? Porque assim, hoje em dia a gente tem a utilização, e a gente vai fazer uma temática só disso, dos remédios, o Ozempic, o Mounjaro. Sim. E tem as suas finalidades, tem algum momento para aquilo ali, lógico, é uma discussão muito mais complexa do que isso. Determinados tipos de dieta. Só que todas essas, e qualquer médico, qualquer nutricionista vai chegar no final e falar assim, você precisa fazer exercício físico com constância e você precisa manter uma alimentação, porque aquilo é momentâneo. Então a pessoa faz um momentâneo e não arruma o outro. Por isso que o emagrecimento sustentável. Independente do caminho que tu está seguindo, tu vai ter que continuar, porque você precisa de sucesso, senão você vai ficar cada vez mais fracassando. Então, por isso que é essa ideia. Então, você vai sustentar aquele comportamento. Então, você vai aprender. Eu sou sempre a favor de aprender. Eu não sei se é por aprender alguma coisa. Eu não gosto de fazer nada que eu não saiba porque eu estou fazendo. Exato. Se tu mandar eu ficar batendo esse prego aqui, eu vou querer saber porque eu estou batendo esse prego. Porque eu vou bater de uma maneira muito melhor. Se você falar assim que é só por bater, não, você fala assim, você vai sustentar essa mesa, porque nessa mesa aqui vamos fazer um podcast, nesse podcast aqui vai trazer informação para muitas pessoas, que vai ser importante para quem está em casa, mais de 8, 10 podcasts passam aqui por dia, é muito importante você martelar esse prego direito. Isso é uma forma de eu martelar o prego, vou martelar um prego muito melhor. Martela aí, vai logo, tem 200 pregos para martelar e ponto final. É uma outra forma. Então aprenda o que você quer na tua vida pessoal, que vai ser muito diferente em relação a isso. E faz total diferença essa questão do aprendizado. Isso é uma coisa que o esporte, o Belmiro mesmo, né, o meu mestre, toda vez que a gente ia fazer um tipo de treino, uma tática, alguma coisa, ele fazia questão de parar e explicar. Você está fazendo isso porque se o cara contra-atacar assim, você faz assim. E isso, quando você fica, é o que a gente está falando da constância. Você faz isso todos os dias da tua vida durante 10, 12, 15 anos, você transfere isso para a tua vida pessoal.
Por exemplo, eu tenho alguns amigos e amigas que têm a mesma faixa etária que eu. E eu falo, pô, Léo, mas no teu casamento... Pô, mas tu é um atleta num casamento, tu é um atleta no empreendedorismo, tu é um atleta na tua empresa. Eu falei, porque eu fui moldado desse jeito, gente. Então, é isso. Então, eu sempre pergunto as coisas, eu quero saber o porquê das coisas. Eu sou metódico. Algumas coisas você tem que ser mais flexível. Sim, mais lógico. eu falei, pô, eu era metódico, tipo assim, eu tomo nesse copo aqui. Eu tomava todo dia nesse copo. Se esse copo tivesse sujo... Coitada da pronto. Giovana. Giovana, não, os primeiros 6 meses ela só... Mas aí você entende, não, peraí, também não pode ser ferro e fogo, né? Pô, tem outro copo aqui e tal, blá, blá, blá. Então você vai ajustando. Mas a tua essência ali, do jeito que você aprendeu, você consegue transferir. Pra gente finalizar isso aí, eu fui dar uma palestra uma vez, num workshop, né, na verdade, pro grupo de empresários, empreendedores, empresários. Mas a galera é mais velha, 40 a mais. E um dos organizadores... Mais velho não é tão 40 a mais assim. Só pra Não, mais velho que eu. Brincadeira. 40 a mais, empresário já assim, estabilizado, cada um na sua área e tudo mais. E aí, um dos organizadores falou assim, Léo, o motivo desse workshop é para a gente tentar trazer um pouquinho mais de disciplina, responsabilidade para esses empresários, empreendedores, porque a maioria, assim, 90% das empresas estão prejudicadas financeiramente por conta da gestão. Aí eu, caramba, o que eu vou falar para esses caras, né? Como é que eu vou abordar? Primeiro que experiência de vida, os caras têm mais cara de 50 anos, 60 anos. Eu falei assim, pô, esse moleque aí... E eu trouxe analogia esportiva. E eu falei para eles, resumidamente, quanto mais você empreende, maior é a tua empresa, os teus funcionários, os teus colaboradores, os teus lucros, maior tem que ser a tua performance. Lógico. Quem aqui faz exercício físico? Quando eu vou dar palestra... 5% levantou a mão. Dos que não fazem exercício físico, quem está com algum problema na gestão financeira da empresa? 95% Que levantou a pesquisa mão. linda, Léo. Meu Deus. Na frente de todo mundo. E aí eu falei, cara, vocês precisam cuidar da saúde mental e física de vocês. Porque se você faz exercício físico, vai oxigenar melhor o teu cérebro, vai oxigenar os teus pulmões, você vai conseguir pensar mais, você precisa dormir melhor, precisa ter uma qualidade de alimentação boa para você conseguir resolver o problema da tua empresa. Tu não está preocupado contigo? Porque tem cara que é assim. Tu não está preocupado com você, mas se preocupa com a tua empresa, então. O exercício físico, eu não gosto de exercício físico, eu vou morrer sedentário e gordo. Não tenho tempo. Não tenho tempo. Beleza, mas a tua empresa está sangrando. Se você não fizer alguma coisa para estancar isso... Cara, muda tanto o cérebro, muda tanto. E aí eles começaram a entender. Eu falei, então quanto mais... Vocês acham que o Steve Jobs não tinha uma performance maravilhosa? Tinha. Você acha que o cara lá do Facebook, esqueci o nome dele? Mark Zuckerberg. Ele treina jiu-jitsu pra caramba. Sim, e ele sim, treina. todos têm. Todo Zé mundo. Guanazzi, que é da publicidade, ele tem um exemplo, ele emagreceu, ele tinha 150 quilos, ele emagreceu e ele fala sobre isso também. Eu uso Todos o eles, exemplo porque dele na minha isso, palestra. essa questão física vai refletir no mental, no cérebro do cara. Muito. E ele vai conseguir tomar melhores decisões e resolver os problemas. Não tem como, Léo. Você está mandando lá, que você fala, foi perfeito, você está mandando lá mais oxigênio para o cérebro, você está mandando passar lá mais glicemia para o cérebro, você está alimentando os neurotransmissores, você está colocando substâncias neurotróficas, por exemplo, BDNF. Exato. Você vai aumentar a tua capacidade de memória, teu hipocampo, você vai melhorar a tua criatividade, você vai melhorar as tuas conexões sinápticas. O que acontece com isso? Então eu vou conseguir fazer associações muito melhores. Exato. Tu aumenta a tua resiliência. Então, por exemplo, um problema para você consegue enxergar de uma outra forma. Você chega com uma solução, às vezes. Uma solução. E o empresário, ele tem muitas decisões para tomar por dia. Lógico. O empresário, muitas vezes, o pequeno, o médio, até o grande também, ele tem alguns momentos assim de solidão, porque ele tem que tomar aquela decisão. Exato. Então, existem uns estudos até com gorilas, né? Gorilas líderes, que mostra isso, o nível de estresse que você tem pelas decisões que você tem que tomar. E tomar decisão é algo que fadiga muito o teu cérebro. Cansa. Se você não estiver preparado, é muito difícil você conseguir. A gente já chegou em casa com vocês e falou, caramba, eu tô cansado, mas esquece. eu nem treinei hoje, fiz um treino leve e tal. É a cabeça, isso aí. cara. Por isso que, por exemplo, tem aquela história lá de o Mark Zuckerberg que só usa calça jeans e camiseta branca. Porque ele não quer gastar um neurônio pra ficar pensando em roupa. Pra ficar pensando em roupa. É um estilo, tá bom? Tô falando se é certo ou errado. Então você tem aquilo. Então você tem que performar muito pro dia a dia. Ó, Isso é pra 95% tudo. das pessoas que me veem de camisa polo. Aí, às vezes eu vou com a Giovana, eu vou comprar uma camiseta e tal. A Giovana, pô, mas tu compra... Eu falei, camisa polo é arrumadinho, eu entro em qualquer lugar de camisa polo. Sim. Eu entro numa igreja, eu entro num podcast, eu entro num hospital. Mas um estilo. É um estilo, tal, eu sou mais jovem, beleza. Por quê? Não, tem que ter a roupa colorida, tem que ter a roupa isso, tem que... Cara, você tira o teu foco. E eu entendo que as pessoas também, às vezes, colocam
os outros na frente. Às vezes a pessoa acha que está colocando a empresa na frente porque ela tem que se dedicar ali 12, 16 horas. Não, é o que você falou. Você não está colocando, você está deixando a empresa sangrar porque você podia estar performando muito melhor. Muito melhor. Isso serve para o dia a dia. A gente tem alguns exemplos, por exemplo, de mães, do dia a dia, de pessoas que se colocam, lógico, na frente. Só que o que acontece? Aí eu uso na minha palestra a analogia da máscara de oxigênio. Qual que é aquela... Quando está no avião lá, qual é a instrução? Se despressurizar, a máscara de oxigênio caiu. Se você estiver acompanhando de alguém que dependa de você, coloca primeiro em você, depois na pessoa que depende de você. Por quê? Se eu for colocar nela e meu oxigênio acabar, eu vou desmaiar e essa pessoa está sozinha que depende de mim. Vai morrer os dois. Os dois. Então eu coloco em mim, que aí eu oxigenei o meu cérebro. Isso para mim o que é? Coloquei em mim, comecei a ter uma alimentação melhor, cuidar da minha saúde, me dediquei lá 1 hora por dia para isso. Mudei meus hábitos. E aí eu vou colocar de uma forma muito melhor, eu vou ser muito mais amoroso, vou estar muito mais preparado para ajudar meu filho, meu parente, meu pai, minha mãe, quem quer que seja, a minha empresa. Essa é uma analogia que a gente faz também bastante. Exato. E para finalizar, que foi uma coisa que eu lembrei, que foi o último exemplo que eu dei nesse dia, nesse workshop, que eu falei assim, quem aqui já assistiu La Casa de Papel? Todo mundo levantou a mão, né? Porque foi uma série super famosa aí, todo mundo conhece. O professor, que é o cara que é arquiteto plano, em vários episódios das temporadas... Tu chegou a assistir ou não? Eu não assisti. Enfim. Eu sou ruim de... Tu sabe o que ele faz? Ele precisa tomar algumas decisões, porque eles têm um plano lá que eles precisam... Ele tem um saco de pancada do lado do escritório dele, ele bota a luva e sai dando um monte de soco no saco de pancada, ele fica uns 10, 15 minutos ali batendo, para ele... Aí perguntam para ele, professor, o que você tá fazendo? Eu falo assim, eu tô mandando oxigênio pro meu cérebro, oxigenando melhor o meu cérebro para eu tomar uma decisão melhor. Então o cara tá arquitetando um plano, ele precisa tomar uma decisão difícil, o cara foi treinar para fazer isso. Sabe o que eu faço quando eu preciso tomar decisões difíceis? Eu volto andando para casa. Perfeito, perfeito. A minha corrida é isso muitas vezes. A Giovana fala, mas tu vai andando, vai longe. Eu falo, não, eu vou andando. Perfeito. Ouvindo um negócio, ouvindo alguma coisa, pensando no que eu tenho que tomar. Eu volto andando. E as pessoas fazem o contrário, reparou? Elas fazem o quê? Elas, se tomar uma decisão difícil, ingerem mais álcool, come mais, aquilo não vai te ajudar. Direto eu voltando, a Giovana agora já acostumou, ela até sabe, ela tá precisando tomar alguma decisão, né? Tá voltando andando, né? Se tu andar até pra Grande Mão agora, porque não vou saber. Não, tem dias que eu dá vontade de sair andando até São Paulo, falar, nossa senhora. Mas as pessoas fazem isso, não mantêm uma rotina. E assim, gente, lógico, o lazer faz muito parte do descanso. O sono faz muito parte do descanso. Você ter momentos de prazer do dia a dia, mas tenta entender que você não consegue, por exemplo, se destruir sexta, sábado e domingo e achar que segunda-feira você vai conseguir performar alguma coisa. Você tá um bagaço. Segunda-feira você tem que ser o seu melhor dia, cara. Você tá começando você ali, tá descansado, né? na teoria. Semana tá descansado. Entendeu? Se você se acabou, você ingeriu álcool, comeu tudo errado, segunda-feira você vai estar mal. Minha segunda-feira, você sabe pra você, é o meu melhor dia. Eu gosto mais de segunda do que de muito. domingo. Às vezes quarta, quinta, às vezes me pega um pouco porque eu tô um pouco mais cansado. Então eu sei, exagerei, preciso respirar, cansado mentalmente. Mentalmente. Preciso respirar, preciso até me dedicar a algumas coisas que eu gosto mais para poder performar um pouquinho mais no final da semana. Porque eu vejo que a minha performance durante a semana cai, mental, de gestão. Então eu tenho essa percepção. E agora tu imagina se eu destruísse meu final de semana. Ia ser pior ainda. Pior ainda. Léo, o papo tá fantástico, não tem o que falar. A gente espera que as pessoas em casa estejam gostando. Lógico que tá, não é possível. E comenta, fala, chama a gente já vai dar as redes sociais e tudo mais. Léo, alguma dica final aí pra gente falar da performance? Um ponto que você acha chave para as pessoas, se quiser falar até direto pra câmera, agora é o teu momento com as pessoas em casa aí. Bom, pessoal, hoje o tema foi mais voltado aí para essa questão da alta performance, do alto rendimento, como a gente falou aí durante todo esse episódio. E tem uma coisa que eu sempre falo nos podcasts, ou até em palestra, ou até mesmo nas redes sociais, que é a questão do agir, a questão da ação. Então, isso tudo que a gente falou são planejamentos, são alternativas, são ideias que vai com certeza melhorar a tua alta performance, vai te colocar no alto rendimento melhor, independente da área que você esteja da tua vida ou daquela que você deseja alcançar. Mas o mais importante do que você planejar, de você ter ali o seu plano traçado, é você agir. Então, poxa, eu preciso caminhar porque eu preciso melhorar. Cara, levanta e vai caminhar. Pô, eu preciso melhorar minha alimentação. Então, eu não vou comer açúcar, eu vou comer mais salada, eu vou comer mais legumes. É o agir. Então, eu preciso administrar financeiramente melhor o meu dinheiro. Então, eu tenho que montar uma planilha, eu tenho que ter pelo menos um caderninho da anotação lá, papel e caneta. Então, a ação
O agir está muito atrelado à sua alta performance. E como eu disse no começo, vai ter vários dias, não vão ser poucos, vão ser grandes e vários dias que você não vai ter ânimo, que você vai estar indisposto, você vai estar com uma dor, vai estar com uma dificuldade, mas você vai precisar agir do mesmo jeito. Porque o mundo não para, né? Nada para. Se, por exemplo, se eu morrer hoje, amanhã o mundo vai continuar. Se o Marcelo, se acontecer alguma coisa, vai continuar. Então, assim, você tem que agir, você tem que fazer. Então, uma mensagem que eu sempre deixo e gostaria de deixar aqui, não seria diferente, que é o planejamento, o plano de ação é fundamental, é importante, você minimiza a tua possibilidade de erro, mas o agir é fundamental. Você tem que ter o plano e tem que agir, tem que ter o plano e tem que agir, senão não vai adiantar de nada. Perfeito, Léo. Só agradecer, a gente fazer esse fechamento, agradecer a tua participação brilhante. Tamo junto sempre. Que eu imaginava a gente falar de alta performance com um cara que nem você, que performa e que assim, performa e tá buscando. Acho que isso é importante. Não é, performou, chegou, não. Performa, tá buscando e trocou e saiu lá do Léo do Taekwondo para ser o Léo empresário, para ser o Léo empreendedor. É empresário sim. O Léo consultor, o Léo que hoje em dia auxilia as pessoas aqui, que tá criando um programa muito, muito bacana. Quem puder ter oportunidade aí muito em breve vai poder vivenciar esse programa do faixa branca ao faixa preta, que é realmente para pegar essas dificuldades. Acho que foi muito certeiro o projeto, porque é a dificuldade das pessoas, de todo mundo. Para mim também é muito importante eu entender as etapas, eu colocar uma meta, eu seguir cada passo, o dia a dia realmente. Então, esses 7 passos que você falou que vai ter dentro do teu programa é muito do que a gente conversou aqui hoje em dia, que a gente conversou nesse dia de hoje, né? Lógico. Então, só tenho a agradecer de coração. Você sabe aí que eu tenho uma admiração muito grande por ti, imagina, que é um carinho muito grande e está sempre aberta. A porta da academia da Incorpore está sempre lá. E eu vou lá, inclusive, direto não, né? Eu deveria ir mais. Mas você tem seus compromissos, tem sua academia, vai ter seu academia escola, também, mas tem todo esse aspecto, mas a gente está sempre junto e quando a gente puder, a gente fazer esse bate-papo. Imagina, eu que agradeço, parabenizar aí 15 anos de Incorpore. Eu entrei, eu acho que tinha o quê? 2 anos de Incorpore? São ruim de ideia, eu acho que sim. Eu acho que tinha 1 ou 2 anos. Foi 2010 que a gente entrou, que eu comecei lá. Você começou em 2009. 2010. 2010? Eu entrei acho que 2011 ou 12. Isso. A gente se conheceu no programa de TV, né? No programa de TV, inclusive, verdade. Então, eu tô aí já há muitos anos e sempre frequento, às vezes um pouco mais ausente por causa da correria, igual o Marcelo falou, mas parabéns pela Incorpore. Eu acompanho pela nossa amizade, né? Então, a gente vê o quanto você e toda a equipe lá se sacrifica e gestão e sempre pensando lá na frente. E eu acho que a Incorpore tem 15 anos de mais 15, mais 15, mais Amém. 15 que vai vir. Então, parabéns. Eu acho que essa edição especial aí que vocês estão fazendo de informar não só os alunos, mas a galera de uma maneira geral. Multiplicar. Né? Eu acho que a ideia desse podcast não é só para os alunos da Incorpore, também para eles, obviamente, mas de uma maneira geral, né? Que a gente consegue ter, a gente consegue abranger muita gente. Então, parabéns para a Incorpore, parabéns para o Marcelo. E tamo junto, contem comigo sempre. E vamos que vamos. Vamos que vamos. Você que está em casa, muitíssimo obrigado pela participação. Escreve, comenta, precisou de qualquer ajuda, é só chamar a gente lá no Instagram da Incorpore, no meu pessoal também, @MarceloCapelazzo. Tá com dificuldade de emagrecer, quer conhecer emagrecimento sustentável, só chamar a gente, tem um projeto super bacana. Vá nas redes sociais do Leonardo Moraes também, conhece, pede, fala. A gente vai ter o maior prazer. Se você for de Santos, quiser ir lá conhecer a academia, só falar. Se quiser marcar um horário, só falar. Eu ou alguém da minha equipe vai te receber de coração aberto. Muitíssimo obrigado. Se você gostou, curte nosso vídeo, compartilha, manda aí para um amigo que está precisando ouvir essa conversa e a gente está à disposição. Um grandíssimo abraço. Até o próximo episódio.